Saudações, candidato, tudo bem? Seja bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. Vamos começar a correção da prova de matemática do Instituto Federal Rio de Janeiro 2022, modalidade curso técnico integrado ao ensino médio. Ou seja, aqueles alunos que estão concluindo o ensino fundamental, que pretendem cursar o ensino médio no IFRJ, realizaram essa prova no dia 23 de janeiro de 2022. Pega lápis e papel para você acompanhar a resolução, fazendo junto comigo. Caso você tenha errado alguma questão na prova ou caso você vá fazer uma próxima edição da prova do IFRJ, é um excelente exercício. Vamos à primeira questão de matemática, pessoal, da prova do IFRJ 2022, questão de número 16, pois as questões de número 1 até o número 15 são referentes às questões de língua portuguesa. Na academia em que Graciele malha, há diversos tipos de halteres, mas ela prefere usar o tipo sextavado, conforme o desta figura. Então tá aqui o halter que a Graciele gosta de utilizar, pessoal. Olha que bacana. Dependendo da perspectiva, é possível olhar esse tipo de halter e ver uma figura plana, conforme você pode observar a seguir. Então a figura plana de que o texto falou está aqui embaixo, tá vendo? Então se você olhar o halter de ladinho assim, né, quando ele fala em perspectiva, é uma determinada posição, beleza? E o que a questão 16 perguntou para os candidatos? O nome dessa figura, ou seja, o nome dessa figura plana aqui, ó, que você consegue enxergar dependendo da posição que você olha o halter. Bom, tem uma cola no texto aqui, pessoal. A cola está aqui, ó. O tipo de halter é um tipo sextavado. E essa figura plana que você está vendo aqui é uma figura plana que representa um polígono de 6 lados, pessoal. Um polígono de 6 lados, ele é chamado de quê? Ele é chamado de hexágono, tá bom, galera? Então, a questão de número 16, a primeira questão de matemática da prova do IFRJ ano 2022, tá aí, se tratava de um hexágono. Qual o gabarito da questão? O gabarito da questão 16, letra C, hexágono. Bem tranquila essa, né? Questão 17. Na antiguidade, a beleza estava ligada à saúde. Um corpo belo deveria mostrar harmonia e proporção. É possível observar isso na estátua Vênus de Milo, atribuída a Alexandre de Antioquia. Há indícios de que essa obra foi criada em algum momento entre 200 e 100 anos antes de Cristo. Informação importante, vou destacar aqui no texto, ó. Espero que você tenha feito isso no dia da sua prova, tá bom? Vamos supor que a estátua seja do ano 100 anos antes de Cristo, mas sabemos que ela foi reencontrada na Grécia em 1820 depois de Cristo. Você está vendo que esse AC aqui, ó, significa antes de Cristo, antes da era cristã, e esse DC depois da era cristã. Assim, pode-se concluir que entre a sua confecção e até que ela fosse reencontrada, passou-se a seguinte quantidade de anos. Nós precisamos entender a linha do tempo. Então, vou fazer uma linha aqui para você, ó, a mão mesmo, tá legal? E suponhamos que aqui seja a era cristã, o ano zero. Tudo que está à direito dessa marcação aqui são os anos depois de Cristo. E o que está à esquerda são anos antes de Cristo. Então, suponhamos que a estátua ela tenha sido confeccionada, né, como o próprio texto diz, no ano 100 antes de Cristo, está aqui. E ela foi reencontrada no ano de 1820 depois de Cristo. Então, suponhamos que seja essa marcação aqui, ó, 1820 depois da era cristã. Beleza, pessoal? E eu quero saber o seguinte, desta marcação que você está vendo aqui, ó, até esta marcação, quantos anos nós temos? Bem tranquilo isso, né? Bem tranquilo, pessoal. É só você pensar da seguinte forma, de 0 até o ano de 1820 são 1820 anos.
E do ano 100 a.C. até o zero são 100 anos. Logo, a quantidade de anos é a soma de 1820 com 100. Bem tranquilinha essa, né, pessoal? Então, aqui nós vamos encontrar 1920, gabarito da questão, letra D. Bem tranquila, né? Bem tranquila essa daí. Eu espero que você tenha acertado. Vamos para a questão de número 18. Numa época em que o ideal de beleza é cada vez mais identificado com a magreza e o peso do corpo, artistas como Fernando Botelho vão na direção oposta. Em seus quadros, por exemplo, Botelho explora as figuras gordas de maneira charmosa e bonita, como podemos ver na sua releitura em 1978 do quadro Mona Lisa. Olha que bacana o quadro da Mona Lisa, confeccionado pelo artista Fernando Botelho, pessoal. Ele fez uma releitura da Mona Lisa. Você já viu um quadro desse aí, ó, da Mona Lisa nesse estilo? Olha que bacana. Um estilo desse artista, não é verdade? Este quadro tem a forma de um retângulo de 1660 milímetros de comprimento por 1830 milímetros de altura. Pode-se concluir que a área desse quadro em decímetros quadrados é um número que pode ser obtido, efetuando-se a seguinte conta de multiplicação. Pessoal, ele deu as medidas do quadro em milímetro, 1660 milímetros de comprimento, por 1830 milímetros de altura. E ele pede para calcular a área do quadro em decímetros quadrados. Então é muito importante você prestar atenção nas unidades de medida. E ele quer o resultado. Bom, bem tranquilo, basta pegarmos os valores que estão no texto, que estão em milímetros, tá bom? Se você não sabe, milímetros é representado pela unidade mm, pela letrinha mm. E também pegar a outra medida, que é 1830 milímetros, e nós temos que converter para decímetros, beleza, pessoal? E é bem tranquilo de fazer essa transformação, não é? De milímetros para decímetros, você tem que andar com a vírgula 2 casas para a direita, ou seja, 1660 milímetros são 16,6 decímetros. A vírgula que estava aqui, ó, andou 2 casas à esquerda. Analogamente, o número 1830 transformando para decímetros, teremos 18,3 decímetros. É assim que a gente transforma de milímetros para decímetros. Está aqui então. Então, se você pegar as dimensões do quadro, que são 16,6 decímetros e 18,3 decímetros, você vai ter a área em decímetros quadrados. E não esqueça, para encontrar a área de uma região retangular, basta multiplicar as suas dimensões, ou seja, 16,6 por 18,3. É muito importante que você saiba isso para você estudar no IFRJ, fazer o seu curso técnico integrado ao ensino médio, ok, pessoal? Portanto, o gabarito da questão, letra B aqui, ó, 16,6 vezes 18,3. Bem tranquila, né? Questão de número 19 do IFRJ. Além de realizar atividades físicas, pessoas que desejam emagrecer devem também ter uma alimentação saudável e equilibrada. Observe os ingredientes de uma receita de bolo fitness de banana com granola. E aqui nós temos os ingredientes. Para você fazer um bolo, você precisa de 3 bananas pequenas, 2 ovos, 3/4 de xícara de açúcar mascavo e assim vai, tem todos os ingredientes. Vamos continuar a leitura da questão. Agora suponha que você dispõe de 6 bananas pequenas e deseja fazer esse bolo, aumentando proporcionalmente todos os ingredientes. Sendo assim, você deverá utilizar a seguinte quantidade de açúcar mascavo.
eu vou destacar aqui, ó, quantidade de açúcar mascavo, que é o que a questão perguntou para os candidatos, tá bom, pessoal? Ele falou no meio do texto também que você dispõe de 6 bananas pequenas. Atenção aqui, ó, que para fazer um bolo, tá vendo? São necessários 3 bananas pequenas para fazer um bolo. Então ele está perguntando o seguinte: aumentando proporcionalmente todos os ingredientes. Bom, você já deve ter percebido que de 3 bananas pequenas para 6 bananas pequenas, a quantidade dobrou, ou seja, multipliquei por 2 para a gente obter a quantidade. Então, aumentando proporcionalmente todos os ingredientes, todos eles devem ser multiplicados por 2 para que a receita continue na mesma proporção. E a gente vai calcular a quantidade de açúcar mascavo. Na receita original, pessoal, são necessárias 3/4 de xícara de açúcar mascavo. Então, nós vamos pegar esse número, que é 3/4, tá bom, pessoal? E vamos multiplicar por 2, beleza? Ao multiplicar 3/4 por 2, olha que interessante, nós vamos obter 6/4, tá bom? Bom, 6/4 é equivalente a 4/4 mais 2/4. Você concorda comigo? Luiz Antônio, o que você fez? Ué, gente, eu separei essa fração aqui, ó, 6/4, como adição de duas, onde uma delas, o numerador é igual ao denominador. Por que isso? Porque eu vou pegar essa fração que você está vendo aqui, 4/4, e vou escrever como um inteiro. Afinal de contas, toda fração que tem numerador igual ao denominador representa um inteiro. Então, nós temos 1 mais, e a fração 2/4 eu vou simplificar. Eu vou reduzir os termos dessa fração 2/4 aqui, ó, e vou escrever aqui. A fração 2/4 é equivalente à fração meio. Pronto, pessoal, encontramos o resultado, ou seja, dobrando a quantidade de xícara de açúcar mascavo, ou seja, 3/4 multiplicando por 2, encontramos 1,5 xícara de açúcar mascavo. O gabarito da questão é a letra A. Eu espero que você esteja aí com lápis e papel na mão, fazendo a conta junto comigo, tá legal? Próxima questão, questão número 20. A beleza está nos olhos de quem vê. É um ditado popular cujo significado quer dizer que a beleza não é algo padrão e que cada pessoa enxerga esta beleza de um jeito. A imagem a seguir talvez possa não ser considerada bonita por você, mas as mulheres que utilizam essas argolas acreditam se tornar mais bonitas. Você já deve ter visto isso aqui, né, em alguma reportagem aí no Fantástico, não é verdade? Ou no History Channel. É uma cultura num determinado local aí do mundo. Suponha que uma certa mulher tenha colocado 10 argolas circulares em torno do pescoço. Vou destacar isso aqui, ó. 10 argolas circulares em torno do pescoço. Todas estas argolas têm raios diferentes e serão colocadas em ordem decrescente dos tamanhos dos raios. Também vou destacar isso, ordem decrescente dos tamanhos dos raios. O raio da primeira argola mede 18,70 centímetros e os raios das argolas seguintes, a partir da segunda, medem sempre 0,7 centímetro a menos que o raio da argola anterior. Várias informações é importante que você no dia da prova do IF tinha que destacar no texto. Então, pode-se concluir que o raio da 10ª argola terá a seguinte medida. Eu quero saber qual vai ser a medida do raio da 10ª argola. Pessoal, a primeira argola mede 18,70 centímetros, que o problema falou, e as argolas elas vão diminuindo o tamanho. Está aqui, ó, ordem decrescente dos tamanhos dos raios, beleza? Bom, a próxima argola ela terá 18 centímetros. Por quê, pessoal? Porque o problema diz que de uma argola para a outra, o raio diminui 0,7 centímetros. É o que está dizendo aqui, ó. A partir da segunda, medem as argolas a partir da segunda
medem sempre 0,7 centímetros a menos do que o raio da argola anterior. A próxima argola, claro, vai ter 17,3 centímetros. Por quê, professor Luiz Antônio? Porque a gente tem que retirar 0,7 centímetro para encontrar a próxima, tá vendo? Bem tranquilo. E assim nós vamos seguindo essa sequência numérica aí, ó. Cada termo dessa sequência numérica é sempre 0,7 centímetros menor que o número anterior. O problema está perguntando qual é o raio da 10ª argola. Então tem uma maneira bem tranquila da gente resolver isso. Basta pegarmos o tamanho, o raio da primeira argola, que é 18,7, e somarmos 9 vezes a diferença de uma argola para outra, que é menos 0,7. Luiz Antônio, eu não entendi. Primeiro, esse 18,70 aqui, é a primeira argola. Esse 9 aqui é o seguinte, é o número da argola que a gente quer descobrir menos uma. O problema não pediu o raio da 10ª argola? Então, só que para encontrar o raio da 10ª argola, é interessante você usar esse raciocínio. Você retira a primeira, 18,70 é a primeira, tá bom? E depois você multiplica o decréscimo de uma para outra por 9. Esse 9 aqui é 10 menos a primeira que você retirou. Então, se você fizer essa continha aqui, você vai encontrar o raio da 10ª argola. Vamos fazer? Então, aqui, 18,70. Quando você multiplicar 9 vezes 0,7 negativo, você vai ter o seguinte resultado, menos 6,3. E ao subtrair 18,70 menos 6,3 ou 6,30, tá legal? Aqui você pode usar 6,30. Olha o que nós vamos encontrar aqui, menos 6,30. 0, 7 menos 3, isso dá 4. 8 menos 6, isso dá 2, 12,40. Pessoal, encontrei aqui o raio da 10ª argola lá no pescoço da mulher bonita. Tá legal, pessoal? Próxima questão, questão de número 21. Os benefícios de praticar atividades físicas vão muito além da busca de um corpo perfeito. Pensando nisso, Otto Patamar resolveu que começaria a correr. Logo no primeiro dia, ele planejou dar apenas uma volta completa em torno de um circuito representado na figura a seguir, começando e terminando no ponto A. Então, isso aqui é um circuito de corrida, pessoal. Aqui temos o ponto A, tá vendo? O ponto B, o ponto C e o ponto D. Sabendo-se que os comprimentos em metros dos trechos AB, BC, CD, DA são nessa ordem dados por x, 4x menos 60, x mais 35 e 2x mais 20. Beleza? Cada trecho, então, é representado por uma expressão. O trecho AB representado pela expressão x, o BC pela expressão 4x menos 60, o trecho CD pela expressão x mais 35 e 2x mais 20, o último trecho, tá bom? Considerando que o trecho BC mede exatamente 160 metros, pode-se concluir que naquele primeiro dia, Otto Patamar percorreu uma distância em metros cujo valor se encontra compreendido entre, vamos lá, o trecho BC, o problema falou para a gente que mede exatamente 160 metros. O trecho BC é representado por 4x menos 60. Logo, eu tenho que 4x menos 60 são iguais a 160 metros. Vamos encontrar aqui o valor de x com essa equação do primeiro grau. 60 está de um lado negativo, foi para o outro lado positivo. Então, ficamos com 4x igual a 220. Esse 4 está de um lado multiplicando, vai aparecer do outro lado dividindo, pessoal. Logo, o valor de x é 55. Ao dividir
220 por 4, nós vamos encontrar 55, beleza? Bom, agora o problema aqui é a distância total percorrida pelo atleta, tá bom? Se você somar todas essas expressões que aparecem aqui, ó, tá vendo? As expressões representam a distância de cada um dos trechos, não é verdade? Então, se você somar tudo, você vai chegar à conclusão que o total vai ser, ó, x mais 4x, 5 mais x, 6x, mais 2x, 8x. Então, o total percorrido pelo atleta ao outro patamar é 8x. Vamos lá agora somar os valores que não dependem de x. Menos 60, 35 e 20. Menos 60 mais 35 mais 20 vai dar menos 5. Então, eu tenho aqui menos 5. Só que o valor de x nós já encontramos. O valor de x foi o 55, beleza? Então, para encontrar a distância total, vamos fazer 8 vezes 55 menos 5, pessoal. Resolvendo essa expressão aqui, essa expressãozinha numérica, aqui do ladinho, ó, 8 vezes 55, isso dá quanto? 8 vezes 5, 40, não é? E vai 4, 8 vezes 5, 40, com 4, 44, então eu tenho 44 menos 5. 440 menos 5, quer dizer, 440 menos 5 dá 435, pessoal. Logo, encontramos aí o gabarito da questão, que é a letra C. A medida está compreendida entre 400 e 450 metros. Eu espero que tenha ficado claro as resoluções das questões dessa primeira parte da resolução do IFRJ, que foram as questões de número 16 a 21. Na próxima aula, na segunda parte de correção, nós vamos corrigir a questão de número 22 ao número 25. Fique com a gente, dê um like se você gostou desse vídeo e inscreva-se no canal. Um grande abraço, até daqui a pouco.